Senhora, esse homem é o pai da minha filha desaparecido. As palavras de Marina rasgaram o silêncio elegante da mansão como um grito primitivo. A xícara de porcelana escapou de suas mãos trêmulas, explodindo contra o mármore em 1000 pedaços. O barulho ecoou pela sala como um tiro. Beatriz Almeida, a milionária dona da mansão, ergueu os olhos com irritação, mas a expressão mudou instantaneamente quando viu o rosto da faxineira transfigurado pelo choque. Marina estava pálida, os olhos arregalados fixos no homem sentado confortavelmente na poltrona de couro. Suas mãos tremiam descontroladamente, e lágrimas já começavam a descer por seu rosto. Ali, a menos de 3 metros dela, estava o homem que havia destruído sua vida 9 anos atrás. Rafael. O nome queimou em sua mente como ácido. O homem que a havia abandonado grávida, que havia sumido como fumaça na noite em que ela mais precisou dele, estava sentado na sala da casa onde ela limpava há 2 anos. Não perdido. Não morto. Não sequestrado. Simplesmente vivendo uma vida nova, confortável, ao lado de uma das mulheres mais ricas da cidade. O silêncio que se seguiu foi cruel. Rafael empalideceu como se tivesse visto um fantasma. E talvez Marina fosse exatamente isso para ele, um fantasma de um passado que ele havia enterrado e sobre o qual construíra uma nova vida. Beatriz olhou entre os dois, sua mente afiada captando instantaneamente que algo muito maior e mais sombrio estava sendo revelado em sua sala de estar. Marina desabou de joelhos entre os cacos de porcelana, as lágrimas finalmente vencendo a barreira que ela mantinha erguida há quase uma década. 9 anos procurando. 9 anos indo à polícia, investigadores particulares baratos, buscas em redes sociais, mensagens enviadas para cada Rafael Silva que ela conseguia encontrar. E ele estava ali. Não perdido. Não morto. Não sequestrado. Simplesmente vivendo uma vida nova, confortável, ao lado de uma das mulheres mais ricas da cidade. A verdade começou a se desenrolar como um novelo macabro. Rafael não havia desaparecido. Ele havia fugido. E o mais cruel, ele a havia visto. Durante 2 anos, ele vinha àquela mansão mensalmente como consultor financeiro de Beatriz, e em cada visita, ele via Marina limpando, servindo, sendo invisível. E ele nunca disse uma palavra. Nunca demonstrou reconhecimento. Ele simplesmente a apagou, como se ela e a filha deles fossem apenas um erro de juventude que não merecia existir em sua nova realidade. Rafael negou com uma veemência ensaiada, quase teatral. Disse que nunca tinha visto aquela mulher na vida, que ela devia estar confundindo com outro homem, que estava claramente enlouquecendo. E então, com uma crueldade calculada, virou-se para Beatriz com expressão de preocupação falsa e disse que ela merecia empregados mais bem qualificados, não uma faxineira daquele nível, atrevida e desrespeitosa. Saiu pela porta da mansão murmurando xingamentos audíveis, dizendo que ia naquele momento até a agência de emprego solicitar a demissão de Marina. Mas Beatriz não era uma mulher estúpida. Seus olhos calculistas haviam analisado cada microexpressão no rosto dele antes da negação, cada gota de suor que se formara em sua testa, cada tremelique de suas mãos. E ela tinha visto. Visto a culpa, o medo, a verdade inegável no milésimo de segundo antes que ele colocasse a máscara. Aquele homem que ela havia deixado entrar em sua vida, que dormia em sua cama, que tinha acesso às suas contas bancárias, era um mentiroso. Um impostor. E provavelmente muito pior do que isso. E então outra revelação a atingiu como um raio. Todas aquelas vezes que Rafael insistia para se encontrarem em hotéis, restaurantes, na cobertura dele. Dizia que queria preservar a intimidade deles, que a mansão era muito formal, que preferia lugares onde pudessem ser apenas eles dois. Ela havia achado romântico, respeitoso até. Que idiota tinha sido. Ele não estava sendo cavalheiro. Ele estava com medo. Medo de que Marina o reconhecesse. Durante 2 anos ele havia esquivado cuidadosamente de qualquer situação onde pudesse cruzar com a faxineira que limpava os corredores da mansão. Cada recusa gentil, cada sugestão de encontro fora, cada desculpa elaborada era na verdade puro terror de ser descoberto. Se você está acompanhando essa história, deixa seu like aqui. Porque o que vem agora vai te deixar sem palavras. A investigação que Beatriz encomendou foi discreta mas implacável. E o que descobriram foi ainda mais chocante do que Marina imaginava. Rafael não era Rafael. Seu nome verdadeiro era Marcelo Santos, e ele tinha uma coleção de identidades falsas espalhadas por 3 estados. Marina não era a primeira mulher que ele havia enganado e abandonado. Havia outras 2, cada uma com filhos pequenos, cada uma deixada para trás quando ele encontrava uma oportunidade melhor, uma vítima mais rica,
um degrau mais alto na escada social que ele escalava sobre corpos emocionais. Ele havia conhecido Beatriz em um evento de caridade, onde trabalhava temporariamente como segurança. Mas ele não se apresentou como segurança. Ele se apresentou como consultor financeiro, vestindo um terno alugado e usando termos que havia memorizado de vídeos no YouTube. E Beatriz, ainda vulnerável da perda do marido, havia caído no charme ensaiado, nas promessas sussurradas, na atenção calculada. Marina descobriu algo ainda mais devastador ao revirar as lembranças daqueles dias. Na noite em que contou a Rafael sobre a gravidez, ele havia ficado estranho. Não apenas assustado, mas quase calculista. No dia seguinte, ele havia sumido, mas antes tinha esvaziado a conta bancária conjunta que eles haviam aberto recentemente. 7.000 reais que Marina havia economizado limpando casas por meses. Ele levou até isso. E Marina, em sua inocência devastadora, cega pelo amor e pela esperança, havia acreditado que ele estivesse em apuros. Convenceu-se de que ele tinha sido assaltado, sequestrado talvez. Passou semanas ligando para hospitais, delegacias, achando que algo terrível havia acontecido com ele. Fez boletim de ocorrência. Colou cartazes pela cidade com a foto dele. Chorou noites inteiras imaginando o ferido em algum lugar, precisando dela. Nunca passou por sua cabeça, nem por um segundo, que ele simplesmente tinha roubado seu dinheiro e fugido. Que ela não era uma namorada abandonada, mas uma vítima de um golpe calculado. Mas havia uma reviravolta que ninguém esperava. Quando os advogados de Beatriz começaram a investigar as transações financeiras de Rafael, descobriram algo alarmante. Ele não estava apenas vivendo do dinheiro dela. Ele estava roubando. Pequenas quantias, transferências discretas, investimentos fantasmas. Nos 3 anos de relacionamento, ele havia desviado quase 200.000 reais. E planejava desaparecer novamente em breve, assim que acumulasse o suficiente. Beatriz sentiu a traição queimar em seu peito como fogo. Ela não era apenas mais uma vítima. Ela era a vítima perfeita, rica, solitária, desesperada por afeto. E ele havia farejado sua vulnerabilidade como um predador. A confrontação aconteceu em uma noite de chuva. Beatriz convocou Rafael para a mansão, dizendo que precisavam conversar sobre investimentos. Marina estava lá, escondida atrás da porta da biblioteca, testemunha silenciosa da queda de um homem que achava que poderia enganar a todos para sempre. Beatriz colocou os documentos sobre a mesa. Extratos bancários. Certidões de nascimento de 3 crianças diferentes. Fotos de Rafael com outras mulheres, sempre bem vestido, sempre sorrindo, sempre mentindo. E ele viu sua farsa desmoronar em tempo real. Tentou negar, depois implorar, depois ameaçar. Mas Beatriz havia gravado tudo. Cada conversa. Cada mentira. Cada admissão alcoolizada de seus verdadeiros planos. Não deixa de comentar o que você faria nessa situação. Sua opinião importa muito. A polícia foi chamada. Rafael foi preso por fraude, estelionato e uso de documento falso. Mas a prisão não trouxe o fechamento que Marina esperava. Porque a filha dela, Sofia, agora com 9 anos, havia construído uma fantasia sobre o pai. Nas noites em que chorava perguntando por que ele nunca voltava, Marina mentia dizendo que ele estava viajando, trabalhando longe, que um dia voltaria. E agora, como explicar que o pai não era um herói distante, mas um criminoso? Um homem que havia escolhido o dinheiro sobre ela, repetidamente, conscientemente, cruelmente? Beatriz surpreendeu Marina pela segunda vez. Ela não apenas manteve Marina empregada, mas ofereceu algo que mudaria suas vidas para sempre. Uma proposta de sociedade em um dos negócios menores de seu império. Não caridade. Não pena. Mas reconhecimento de que Marina tinha algo que Beatriz havia esquecido como valorizar, integridade. Marina aceitou, mas com uma condição. Ela queria usar parte dos recursos para encontrar as outras mulheres que Rafael havia destruído. Porque se havia 3 crianças conhecidas, provavelmente havia mais. E todas mereciam saber a verdade. Todas mereciam justiça. A busca revelou mais 4 mulheres. 7 crianças ao todo. 7 vidas marcadas pelo abandono do mesmo homem. Beatriz financiou um fundo para todas elas. Não apenas dinheiro, mas terapia, educação, oportunidades. Ela transformou sua dor em propósito, e Marina se tornou a ponte entre essas mulheres despedaçadas. Mas a história teve uma reviravolta final que ninguém poderia prever. Durante o julgamento, uma das antigas vítimas de Rafael, uma mulher chamada Júlia, revelou algo chocante.
Ela havia descoberto que estava grávida de Rafael, mas antes que pudesse contar a ele, testemunhou uma cena que a fez guardar segredo para sempre. Ela o viu em um café, discutindo com outro homem sobre um plano para se aproximar de mulheres vulneráveis, estudar suas finanças e depois desaparecer. Não era apenas um homem imaturo fugindo de responsabilidades. Era um golpista profissional, trabalhando com um parceiro, destruindo famílias como estratégia de vida. O parceiro também foi preso. E descobriram que a operação era ainda maior. Uma rede que identificava viúvas, mulheres divorciadas, mães solteiras com alguma economia ou herança. Uma máquina de devastação emocional movida por ganância pura. Marina sentiu náusea ao perceber o quão meticulosamente havia sido escolhida. Rafael não a amou. Ele a estudou, identificou suas economias modestas, planejou a sedução e executou o golpe com precisão cirúrgica. Ela não foi especial. Foi apenas mais uma marca na lista. Mas dessa dor nasceu algo inesperado. As 7 mulheres formaram um grupo de apoio. Encontravam-se mensalmente na mansão de Beatriz, que se tornará uma espécie de santuário para sobreviventes. E lentamente, dolorosamente, elas começaram a se reconstruir. Não apesar da traição, mas através dela. Porque quando você olha no espelho e vê as rachaduras, pode escolher se despedaçar ou usar ouro para uni-las e se tornar ainda mais forte. Elas escolheram o ouro. Sofia descobriu a verdade aos 12 anos. Marina não mentiu, não suavizou. Contou tudo. E Sofia, com a sabedoria cruel das crianças forçadas a amadurecer cedo, disse algo que libertou Marina de anos de culpa. Ela disse que era melhor não ter pai nenhum do que ter um pai que escolheu não ser pai. E que ela tinha 7 irmãos agora, mesmo que de maneira estranha. E que isso era mais família do que muita gente tinha. Rafael cumpriu 5 anos de prisão. Quando saiu, tentou contatar Beatriz, depois Marina, depois as outras. Todas o bloquearam. Ele havia queimado pontes que não poderiam ser reconstruídas. E descobriu que na vida real, diferente de seus golpes, não há sempre uma nova vítima esperando. Às vezes, as consequências finalmente te alcançam, e você fica sozinho com o vazio que você mesmo criou. Marina hoje administra uma fundação que Beatriz criou para ajudar mães solteiras enganadas por golpistas. Ela usa sua história, não como motivo de vergonha, mas como farol de alerta. E toda vez que ajuda uma mulher a escapar de um relacionamento manipulador, ela sente que transforma a dor de 9 anos atrás em propósito. Beatriz nunca voltou a se relacionar romanticamente. Mas ela diz que ganhou 7 filhas adotivas e 8 netos. Diz que Rafael roubou seu dinheiro, mas involuntariamente lhe deu uma família real. Uma família escolhida. Uma família forjada na dor e temperada pela resiliência. Essa história te fez pensar? Comenta aqui embaixo. Você acredita que algo bom pode nascer da pior traição? Que as pessoas quebradas podem se reconstruir mais fortes? Se inscreve no canal para mais histórias que mexem com a alma e mostram que nem sempre o final é o que esperamos, mas pode ser exatamente o que precisamos. Até a próxima história.